bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, tenho 42 anos, tenho pele parda, cabelos e olhos claros. Estou trajando uma calça e uma blusa preta e a nossa aula de hoje é num ambiente de televisão, onde eu usarei uma tela interativa para fazer anotações. Na nossa aula de hoje, falaremos a respeito da escravidão dos povos indígenas e africanos e as lutas abolicionistas. Nós sabemos que, ao tratar desse tema, a história do Brasil é recheada com a questão da escravidão, inicialmente dos indígenas, no início do período colonial, e posteriormente nós temos a introdução dos africanos, que acabam predominando, tanto no período colonial quanto no período imperial. Ao fim desse período, nós temos, a partir do movimento abolicionista, a extinção da escravidão, oficialmente, com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas vale ressaltar que a extinção da escravidão não significou o fim do preconceito, do racismo, da discriminação, levando em consideração que nós não tivemos políticas públicas voltadas para a inserção do agora ex-escravo, deste elemento negro tão importante no processo de formação da sociedade e da economia brasileira no contexto republicano. E os desdobramentos disso nós vemos até os dias de hoje, né? Mas dito isso, vamos começar a análise das questões da aula de hoje. Vamos fazer a primeira? Se liga no que ela está dizendo aí pra gente. Vamos lá! Nossa primeira questão fresquinha do Preveste do ano de 2026, diz o seguinte: a despeito da imagem tradicional, que foca quase exclusivamente no tráfico transatlântico de africanos, a escravidão indígena foi o pilar econômico das primeiras capitanias e a principal força de trabalho na Amazônia colonial até meados do século XVIII. O processo de escravização dos negros da terra, que é como a gente chama habitualmente os indígenas nesse contexto, envolvia desde as tropas de resgate até as alianças estratégicas com grupos nativos inimigos daqueles que se pretendia escravizar. Dito isso, olha o que ele me pergunta. Se liga! No Brasil colonial, a escravização dos povos originários gerou intensos conflitos entre colonos, missionários e a coroa portuguesa. Sobre essa modalidade de trabalho compulsório, que significa trabalho forçado, assinale a alternativa correta. Diz o seguinte a letra A. A coroa portuguesa proibiu definitivamente qualquer forma de trabalho indígena logo em 1500. Veja bem, de cara nós já temos um erro, né? Nós sabemos que nós tivemos a escravidão indígena e africana ao longo do período colonial e imperial, né? A escravidão indígena até foi extinta antes, a partir do Diretório dos Índios, mas a africana foi até o 13 de maio de 1888. Portanto, a letra A já vai embora. Diz assim a letra B. Os jesuítas apoiavam integralmente o apresamento de indígenas pelos colonos. De novo, presta atenção. Os missionários, eles tinham o controle da mão de obra indígena e eles usavam isso em prol dos interesses da igreja. Então eles não apoiam em hipótese alguma que esses indígenas sejam aprisionados e utilizados 100% por colonos leigos. Aliás, eles até estimulavam a escravização do africano para poder continuar tendo o controle praticamente integral dessa mão de obra. Logo, a letra B também já vai embora. Diz assim a C. A legislação colonial sobre o tema era ambígua, permitindo a escravização em casos de guerra justa, quando os indígenas recusavam a evangelização ou atacavam portugueses, o que servia de pretexto para o avanço dos colonos sobre as populações nativas. Marca que é sucesso vestibulando! Resposta da nossa questão é a letra C, como você pode observar na nossa tela. Veja bem, a legislação deixava brechas que permitiam, que traziam a possibilidade da escravização dos indígenas caso não fosse possível obter essa mão de obra via descimentos, que era a modalidade de trabalho organizada pelos missionários, ou via tropas de resgate.
Se não desse nem de um jeito, nem do outro, era permitido praticar a guerra justa. E como a fiscalização era falha, muitas das vezes os colonos leigos iam diretamente para essa guerra justa para poder ter acesso a essa mão de obra de forma mais fácil. Sacou a parada, né? Mas parece que o Caiote quer fazer uma pergunta. Não é não, Caiote? Manda aí! Professor Rafa, eu entendi bem? A escravidão africana não foi inventada pelos portugueses? Entendeu, meu parceiro? Pô, tu tá ligado na aula, hein? Presta atenção. A escravidão não foi inventada pelos portugueses. Não se esqueçam que no continente africano existiam vários impérios, e esses impérios possuíam conflitos entre si, e desses conflitos, os vencidos em guerra eram escravizados. O que os portugueses fizeram foi transformar a escravidão, que já era uma realidade no continente africano, em mercado, e passaram a utilizar o tráfico transatlântico. Você entendeu direitinho, meu parceiro? Vamos fazer a segunda questão, que diz o seguinte. Embora a escravidão já existisse na África, olha aí a resposta do meu parceiro Caio, ocidental, antes da chegada dos europeus, ela assumiu outro significado. Doravante, o cativo tornou-se uma peça, termo que evoca, por si mesmo, sua condição de mercadoria, cujo valor podia oscilar de acordo com a lei da oferta e da procura. Essa escravidão em massa constituiu a base de toda a exploração econômica, baseando-se em uma categoria social completamente privada de direitos. Triste realidade, né? Dito isso, ele me questiona o seguinte: a transição do período colonial para o imperial no Brasil não alterou a dependência da economia em relação à mão de obra africana. Sobre a organização social e econômica do sistema escravista no Brasil entre os séculos XVI e XIX, assinale a alternativa correta. Letra A diz o seguinte: a sociedade brasileira era democrática e permitia que africanos escravizados, brancos, pobres e mestiços ocupassem o topo da hierarquia social de forma igualitária. Ei, meu parceiro, olha bem pra minha cara. O que tu acha disso, irmão? Levando em consideração todo o histórico de exclusão política que nós temos no Brasil. É claro que a letra A está errada. É óbvio que o escravo, seja o indígena, seja o africano, não tem participação política. Manda essa daí embora, vai. Vamos fazer a letra B. A escravidão moderna respeitava a diversidade cultural dos povos africanos. Ei, parceiro, não mete essa. Presta atenção. Nós sabemos que no período colonial e no imperial também, o Brasil funcionou dentro de um sistema que nós chamamos de padroado régio. Todo mundo era obrigado a ser cristão católico e não tem essa de respeitar a cultura e a religião de povos que são trazidos para cá. Portanto, manda embora a letra B também. Diz o seguinte a letra C. O sistema de plantation, no período imperial, foi substituído por pequenas propriedades familiares, mano, para tudo, apesar de que não tem vírgula e olha pro tio Rafa urgentemente. Presta atenção. O Brasil é conhecido até os dias de hoje pela concentração fundiária. Isso significa dizer que nós temos a existência de latifúndios no Brasil e não de minifúndios, o que torna bem necessária a reforma agrária tão discutida e tão polêmica que nós temos atualmente o debate, né? Mas vamos lá, letra C também não responde porque o sistema de plantation não trocou grandes propriedades, desculpa, muito pelo contrário. O sistema de plantation se caracteriza pela existência de grandes propriedades de latifúndios. Portanto, mande a letra C embora e vamos analisar a letra D, que diz o seguinte: o escravizado era transformado em uma mercadoria ou peça. Ei, parceiro, tá bem parecido com o que disse o enunciado, hein? Vai te ligando. Integrando um sistema de exploração em larga escala que sustentava a produção de riquezas tanto no ciclo do açúcar quanto no ciclo do café. Olha para mim! Faz e me abraça. Resposta da questão, letra D de dado. Vamos analisar. Olha só. O escravo era transformado em peça. É exatamente isso. O enunciado nos disse isso, certo? Aí ele me diz o seguinte, que era transformado em peça e que ele integrava um sistema de exploração em larga escala
tanto no ciclo do açúcar, período colonial, século XVI, quanto no ciclo do café, período imperial, século XIX. Perfect! O que eu falei para você quando a gente iniciou a nossa aula de hoje? A chaga da escravidão acompanhou a história do Brasil nos períodos colonial e imperial. Portanto, marca aí e depois põe na minha conta. Resposta da questão, letra D de dado. Belezinha? Tranquilinho? Vamos fazer agora a terceira questão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte. A abolição não foi um ato de generosidade da monarquia, mas o resultado de uma profunda crise do sistema escravista, alimentada pela resistência dos escravizados, pela pressão internacional, mais importante, e pela organização de um movimento abolicionista heterogêneo. No entanto, a transição para o trabalho livre não garantiu a inclusão social. Pelo contrário, foi acompanhada por um projeto de branqueamento da população, olha o absurdo, que privilegiou o imigrante europeu em detrimento do liberto. Dito isso, ele vai trazer para nós três alternativas, três afirmativas para nós analisarmos. Vamos ver a primeira. Olha o que ele diz. Sobre o movimento abolicionista e a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil durante o século XIX, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o movimento abolicionista foi uma frente unificada de elites agrárias que, desde o primeiro reinado, buscou extinguir o tráfico negreiro para forçar a modernização imediata da indústria nacional e a divisão de terras com os libertos. Viajou na maionese e muito. Primeiro, o texto falou para nós que o movimento abolicionista foi heterogêneo. A afirmativa está dizendo que é homogêneo. Ele está dizendo que foi uma iniciativa da elite agrária que queria modernizar uma indústria que nem existe. O Brasil só vai se industrializar no contexto da Era Vargas, então manda um embora. Diz assim a 2. A transição para o trabalho assalariado foi marcada por políticas estatais de incentivo à imigração europeia. Exato, o texto fala disso, né? Privilegiou o imigrante ao invés de quem já estava aqui. Aí ele continua. Privilegiou o incentivo à imigração fundamentado em teorias raciais, perfeito, o negro era mal visto, marginalizado, discriminado, que visavam substituir a mão de obra negra, marginalizando os ex-escravizados no mercado de trabalho. Perfeito, certinha 2. Diz assim a 3. A Lei Áurea, ao extinguir a escravidão em 1888, tá certo? Estabeleceu indenizações financeiras aos ex-escravizados. Quem dera, né? Quisera os ex-escravos, agora livres mas marginalizados, tivessem sido indenizados para terem a possibilidade, a opção, o direito de iniciar com dignidade uma nova vida na transição do período imperial para o período republicano. Portanto, a 3 está equivocada, então nós só temos como alternativa, como afirmativa correta, a número 2. E neste caso, a resposta da nossa questão é a letra B de bola, como você está vendo na tela. Sacou a parada? Portanto, rapaziada, observem que, como eu disse a vocês, a escravidão acompanhou a história do Brasil ao longo dos períodos colonial e imperial, se estendendo do século XVI ao século XIX, chaga que durou aproximadamente 300 anos. Belezinha? Na aula de hoje falamos a respeito dos processos de escravização e do movimento abolicionista, temas extremamente importantes para a prova da Universidade do Estado do Amazonas. Ei, se liguem, acompanhe o Preveste, nos siga em todas as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Valeu, galerinha! Forte abraço para vocês, até a próxima aula! Tamo junto!